de Deus nos fala de um homem que foi um bom mordomo de Deus, que distribuiu o que tinha, repartiu com aqueles que tinham necessidade. E esse é o tema do nosso estudo hoje. Repartir, doar, contribuir. Amém. Homem bom e piedoso, cheio de
bom dia a todos vocês que estão me vendo e ouvindo neste momento. Nós vamos compartilhar hoje a palavra de Deus mais uma vez e eu gostaria realmente que vocês estivessem reunindo a sua família, os seus queridos, pegassem caneta, lápis, papel, para poder estarem anotando, tirando dúvidas, né? Fazendo perguntas na própria descrição aqui do vídeo, tem um local para comentários aqui abaixo, né? Você pode fazer suas perguntas ou pode fazer as perguntas diretamente no nosso WhatsApp, no privado, que tentaremos responder aquilo que soubermos, aquilo que tivermos condições de passar para vocês. Não deixem de assistir os vídeos anteriores sobre a Igreja de Corinto, que temos estudado já há algumas semanas. Falamos aqui sobre vários problemas desta igreja, problemas que foram detectados, passados para Paulo, e Paulo então escreve a primeira carta aos Coríntios para tentar resolver esses problemas, tentar tirar algumas dúvidas de alguns questionamentos que os coríntios tinham. Então a primeira carta teve toda essa gama de situações que foram expostas pelo apóstolo Paulo. Mas a segunda carta, ela tem um conteúdo um pouco mais enxuto. Ela tem um propósito de defender o ministério de Paulo, o apostolado dele, porque Paulo estava sendo desqualificado pelos irmãos da igreja de Corinto. Então ele escreveu para defender, né, o ministério dele, o apostolado dele. E de quebra deu algumas palavras, né, a respeito de alguns assuntos, tipo como o espinho na carne de Paulo, que está dentro do contexto da defesa do apostolado dele. E o assunto que nós vamos falar hoje, que é o assunto de ofertas e contribuições, dízimos dentro das igrejas, muito criticados pelos ímpios, pelos gentios, mas também muito criticado e questionado por membros da própria igreja. E nós vamos falar aqui que tanto os dízimos, quanto as ofertas e quanto as contribuições, elas têm base na palavra de Deus. Então, Jesus Cristo, ele veio, mas ele não aboliu o dízimo. Quando ele falou assim, olha, vocês são hipócritas, vocês são fariseus, vocês são falsos, porque vocês dão o dízimo do cominho, da hortelã, do coentro, mas vocês não exercem misericórdia. E Jesus continuou, vocês deveriam fazer essas coisas, mas também exercer misericórdia. Então Jesus não tirou fora o dízimo. O dízimo ele tem origem lá em Abraão. O dízimo ele tem origem lá no Gênesis. E ele vem por toda a palavra de Deus sendo confirmado, né? Quando chega lá em Malaquias, o profeta fala a respeito do dízimo de uma forma muito específica, né? Uma pergunta, talvez satírica, né? Um sátira que o profeta fez, né? Em que nós te roubamos? O povo pergunta para Deus. E Deus responde, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro. E vocês vão ver como eu vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, o dízimo é uma questão de fidelidade. E o Senhor nos traz, então, a resposta da abundância, né? Quando somos fiéis nos dízimos e nas ofertas. É lógico que tudo com Deus tem que ser muito de coração. Não adianta eu querer barganhar com Deus. Olha, Deus, eu estou te dando o dízimo para você me dar isso daqui, né? Olha, Senhor, eu estou fazendo isso, mas eu quero isso daqui do Senhor. De Deus não se zomba, né? Deus, ele é Deus e tudo que fizermos temos que fazer de coração. Não só o dízimo, mas todas as ofertas, esmolas, tudo aquilo que fizermos tem que ser feita e gerada dentro do nosso coração. E
As ofertas, elas passaram a ter um valor muito grande já no nascimento das igrejas lá em Atos dos Apóstolos, né? Então nós vamos falar um pouco mais à frente sobre a igreja de Jerusalém, qual era a necessidade daquela igreja e por que aquela igreja se empobreceu daquela forma, né? Então nós vamos dizer por que estava sendo necessário recolher ofertas nas outras igrejas para mandar para os irmãos lá da igreja de Jerusalém. Paulo, quando escreveu a segunda carta aos Coríntios, ele estava na Macedônia, né? Se vocês lembrarem do vídeo da semana passada, vocês vão ver que Paulo estava lá, entrou esperando pela chegada de Tito com as notícias da igreja de Corinto, e ele não se aguentou, foi para Macedônia, e Tito então se encontrou com Paulo lá na Macedônia, transmitiu as notícias dessa igreja, a reação da igreja, a carta dura que Paulo tinha escrito para a igreja de Corinto, e Paulo então escreve a segunda carta aos Coríntios, primeiro defendendo o seu ministério, defendendo o seu apostolado. Mas no meio disso tudo aí, tem então uma base, uma direção para as ofertas e contribuições dentro da igreja. Algumas considerações, né? A contribuir, ofertar é uma graça, é um privilégio, como está no versículos 1 e 6 do capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. A graça de Deus. E no versículo 6 ele diz: e o que nos levou a recomendar a Tito, que, como começou, assim também possa completar esta graça entre vós. Ou seja, ofertar, contribuir, é um privilégio que nós temos. E tudo isso tem a ver, queridos, com mordomia cristã. Porque se nós entendermos que nada do que temos é nosso, nada do que somos também é fruto da nossa capacidade, se entendemos que tudo que temos, tudo que somos vem de Deus, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, então nós vamos entender que mesmo os recursos financeiros que o Senhor colocou nas nossas mãos é para que nós pudéssemos ajudar, para que nós pudéssemos ofertar, para que nós pudéssemos doar àqueles que estão passando necessidade. O princípio da palavra de Deus é suprir necessidades. Pode ser exercida mesmo na pobreza, verso 2 do capítulo 8 diz isso. Porque no meio de muita prova e tribulação, esses irmãos da Macedônia manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. As igrejas da Macedônia eram igrejas pobres, financeiramente eram igrejas pobres, estavam passando por um grande desgaste financeiro com os imperadores romanos cobrando altos impostos, estavam tendo muitas dificuldades, mas eles tinham muita alegria em poder compartilhar o pouco que eles tinham com os irmãos que estavam mais necessitados que eles. Então, Paulo estava dando testemunho para a igreja de Corinto, como os irmãos da Macedônia, mesmo sendo pobres, estavam se esforçando para ajudar e a contribuir na obra de Deus. É uma forma de comunhão. O verso 4 fala isso. Olha o que o verso 4 fala. Pedindo-nos com muitos rogos poderem participar da graça, da assistência aos santos. Ou seja, assistir as pessoas com mais necessidades é uma forma de comunhão. A gente pensa em comunhão entre um almoço, um jantar, uma festa. Não, comunhão também é você dar assistência aos necessitados. Deve ser precedida com uma consagração pessoal. Não adianta nada eu sair distribuindo riquezas, distribuindo os bens
e eu não ter uma vida consagrada a Deus. A primeira coisa que eu tenho que fazer é me doar ao Senhor, para depois doar aquilo que o Senhor me concedeu, né? Eu volto a frisar aqui que a máxima de John Wesley vale para nós. Ganhar o máximo que pudermos, economizarmos o máximo que pudermos e doarmos o máximo que pudermos. Então não devemos nunca esquecer, né, dessa máxima. A igreja da Macedônia, as igrejas da Macedônia, porque não era uma igreja, as igrejas da Macedônia eram compostas de comunidades pobres, como a comunidade de Filipe, de Tessalônica e de Bereia. Mas elas estavam dispostas a contribuir para o crescimento do Evangelho e para suprir as necessidades do próximo. Uma outra observação sobre as ofertas e contribuições é provar a realidade do amor pessoal. O versículo 8 fala sobre isso, né? Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Não tem outra forma de mostrarmos que nós mudamos, que nós somos novas criaturas, que nós fazemos parte da família de Deus, que somos cristãos verdadeiros, se nós não dispusermos a ajudar aos nossos irmãos mais necessitados. Então é uma prova de amor, é uma prova que nós amamos de verdade, não apenas de palavras, né? Falar eu te amo é muito fácil. O difícil é sair do eu te amo para a prática do eu te amo. Temos que estar atentos, meus queridos, sempre lembrando que o que temos não pertence a nós, o que temos pertence ao Senhor. E é o Espírito Santo que nos direciona aonde e a quem devemos abençoar. Ajudar a suprir as necessidades dos outros. Versículo 14, ele fala isso. Suprindo a vossa abundância no presente, a necessidade daqueles, de modo que a abundância deles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Aqui Paulo está falando o seguinte, olha, vocês hoje estão podendo ajudar, e eles vão ter abundância, mas amanhã eles terão abundância, pode ser que vocês tenham falta, e eles então retornarão, né, a o que vocês fizeram por eles, eles retornarão para vocês. Não se deve dar aquilo que não tem, é uma outra observação importante, e nisso aqui eu quero dar uma paradinha para a gente falar sobre isso, os versículos 12 e 14. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem, porque não é para que os outros tenham alívio e vocês sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta e assim haja igualdade. O que a gente vê e tem visto e já viu muito é que algumas igrejas estimulam você a dar o que você não tem. Olha, faça um cheque, na hora da oferta faça um cheque, você não tem, mas tem a fé de que Deus vai te dar. E eu já vi muitos irmãos caindo em sérios problemas financeiros, porque foram atrás de palavras heréticas. Não é isso que a Bíblia diz. Aqui ele fala, nós devemos abençoar com aquilo que nós temos, não com aquilo que nós não temos, né? Conheço pessoas que às vezes pedem emprestado financeiramente para ajudar outras pessoas. Ela está fazendo o quê? Cortesia com o chapéu dos outros. Por isso que John Wesley fala, olha, ganhe o máximo que puder, guarde o máximo que você puder para que você tenha como abençoar, como suprir necessidades, né? Como sustentar o ministério de alguém. Então, é segundo o que você tem, não segundo o que você não tem. É segundo aquilo que você conseguiu poupar, não segundo o que você ainda vai ganhar ou espera ganhar, né? Então, quando a gente vê
igrejas pregando esse tipo de evangelho, né, que é uma teologia da prosperidade disfarçada, a gente vê quantos crentes têm sido enganados e quantas famílias têm caído em desgraça porque têm acreditado nesse tipo de mensagem que não é a mensagem bíblica. Então, meu querido, se você quer ser um abençoador, ore para que Deus te dê condições de ter uma poupança, de guardar o máximo que você pode, porque na hora que aparecer alguém, você tem a liberdade, você tem o dinheiro, você tem o recurso para poder abençoar aquela pessoa. Porque senão você vai querer abençoar, mas não tem de onde tirar. E fazer um cheque, entrar num cheque especial para abençoar quando você não tem esse recurso, é simplesmente desobedecer a palavra de Deus e vai colher as consequências dessa desobediência. Então, oferta, contribuição é para você dar quando você tem, né? E não quando você não tem. Paulo ele fala sobre isso aqui, olha, não é para que você alivie aquele que está precisando, aquele que tem necessidade, e você depois venha passar necessidade, aí você vai ter que sair pedindo oferta para as pessoas. Eu já conheci várias pessoas que caíram nessa rede, né, de querer ajudar, de querer abençoar, deu o que não tinha, começou a passar necessidade e teve então que receber, teve então que recolher oferta de outros irmãos para suprir a sua própria necessidade. Isso não é bíblico. Não é para que o outro tenha alívio e você venha a passar necessidade. Se o que você está doando vai fazer falta para você, não doe. Porque senão amanhã terão que se fazer ofertas para te abençoar. E isso não é bíblico. E Paulo fala o seguinte, não é para que o outro que está passando necessidade tenha alívio e você agora começa a passar sufoco. Você agora começa a ter necessidade. Então, pense bem, não faça nada que não esteja na palavra de Deus. Nós sofremos e pagamos o preço. Por quê? Porque nós não prestamos atenção na palavra de Deus. Bom, Paulo falou isso por causa de uma determinada igreja que estava passando necessidade. Que igreja era essa? A igreja em Jerusalém, aonde começou tudo, aquela igreja lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E se vocês forem lembrar como viveu essa igreja no início, era uma igreja que tinha realmente um viver cristão. Vamos só relembrar um pouquinho lá no capítulo 4, o que está escrito, então, a respeito dessa igreja. Nos versículos 32 a 35. Da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Meus queridos, era um princípio cristão maravilhoso, porque eles se amavam tanto que eles não queriam ter mais do que o outro. Então, o que eles faziam? Pegavam os seus bens, vendiam, colocavam aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído com aqueles que tinham mais necessidade. E assim a igreja primitiva nasceu, se fortaleceu e ganhava até a simpatia das pessoas de fora. Só que foi um erro. Por que isso foi um erro? Porque dentro das igrejas não
Não se pode viver de uma forma tão homogênea desse jeito. Mas, Adélia, não seria interessante que todo mundo tivesse a mesma quantidade de coisa? Seria, se nós estivéssemos num mundo totalmente cristão e dentro das igrejas os cristãos fossem autênticos e verdadeiros. Mas nós vamos ver que mesmo dentro das igrejas existem pessoas aproveitadoras ou com motivações ou intenções que não são corretas. Dentro dessa igreja de Atos dos Apóstolos, no próprio capítulo 4, o último versículo, falava de um homem que nós cantamos sobre ele hoje, Barnabé. Barnabé, ele era um levita, natural de Chipre, que era uma ilha próxima a Israel. E como todos nós sabemos que, biblicamente, um levita não podia ter herança na terra de Israel, ele não tinha herança na distribuição das terras. Lá no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, os levitas não tinham herança, eles tinham cidades onde eles tinham a sua convivência dentro da herança dos irmãos, dos demais irmãos, mas um levita não tinha herança. Portanto, essa herança de Barnabé era numa ilha próxima a Israel, não era dentro de Israel, talvez fosse desconhecida da grande maioria dos membros da igreja de Jerusalém. Então, Barnabé, se não quisesse, ele não podia nem mexer com a propriedade dele lá em Chipre. Se ele não quisesse, ele não precisava vender, ele não precisava colocar nada aos pés dos apóstolos. Mas Barnabé sentiu o toque do Senhor. Um verdadeiro cristão, homem bom e piedoso, como nós cantamos, vendeu aquela propriedade, pegou o dinheiro e colocou nos pés dos apóstolos. Ninguém sabia daquela propriedade, não era Israel, mas ele fez isso por amor, com o coração aberto, com o coração alegre e liberal. Ele queria abençoar. Logo no capítulo 5, no início do capítulo 5, fala de um casal que também fazia parte da igreja de Jerusalém, Ananias e Safira. E eles tinham uma grande propriedade, muito provavelmente no centro de Jerusalém. Todo mundo sabia que aquela propriedade era deles. E eles, vendo que todos estavam vendendo seus bens, suas propriedades e colocando aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído com aqueles que tinham necessidade, eles então combinaram de vender também. Só que eles venderam a propriedade por um valor e depositaram nos pés dos apóstolos um valor menor. Meus queridos, não tinha nada, absolutamente nada, que os obrigasse a dar todo o valor da propriedade. O problema aí foi a mentira, foi a motivação errada. Muito provavelmente Ananias e Safira, que era esse casal, eles deviam estar pensando o seguinte: ora, nós vamos ser mal vistos, todo mundo está vendendo, todo mundo está dando, por que então nós não vendemos então e damos só uma parte? Ele poderia vender, não dar nada, poderia vender, dar 10% só, poderia vender, dar metade, poderia vender e dar tudo. O problema não foi o valor que eles deram, o problema foi eles tentarem enganar o Espírito Santo de Deus, que revelou ao apóstolo Pedro que Ananias e Safira estavam enganando, né? Falaram que tinham vendido por um valor, enquanto eles tinham vendido por um valor bem mais alto, né? E o marido confirmou esse valor mais alto e a esposa confirmou logo depois, ambos morreram. O problema não foi o valor, mas o problema foi o engano. E como em toda comunidade existem os cristãos verdadeiros e os falsos cristãos, não deu certo esse negócio de vender. E o que aconteceu? Eles venderam tudo, distribuíram tudo para os mais necessitados e a igreja empobreceu.
e precisava agora de que fosse recolhida uma oferta nas outras igrejas que Paulo tinha fundado, para que fossem enviadas essas ofertas para Jerusalém. E o que a gente entende disso tudo é que o princípio básico não era você vender e dar tudo, era você suprir a necessidade, você ter como suprir a necessidade. Se vendermos tudo e doarmos tudo, se vier alguém passando uma necessidade, nós não temos como ajudar e provavelmente passaremos necessidades. Então, o princípio ali que Deus quis ensinar, né, é que nós devemos suprir as necessidades dos outros. E principalmente termos os recursos para suprir essas necessidades. Então, vamos usar com mordomia divina os nossos recursos. Meus queridos, não vamos fazer nada, não vamos usar o nosso dinheiro com nada, sem que tenhamos a permissão do nosso Deus, até para doar, até para abençoar. Precisamos ter a convicção de que o Espírito Santo está falando aos nossos corações a respeito, né, de quem vamos abençoar. Então, a igreja de Jerusalém estava passando essa necessidade exatamente porque ela tinha empobrecido. E agora ela não tinha mais recursos para suprir os seus membros e precisava que as outras igrejas, então, se manifestassem em ofertas. As igrejas da Macedônia, apesar de serem igrejas pobres, já tinham recolhido as ofertas. E Paulo tinha feito um grande elogio à igreja de Corinto, lá na Macedônia. Ele falou para os macedônios: olha, vocês vão ver que a igreja de Corinto é uma igreja liberal, é uma igreja que ajuda, é uma igreja que supre necessidades, que faz as ofertas e que manda as ofertas. Então, Paulo não queria ficar com vergonha e escreveu essa carta. E ele falou assim: olha, eu vou mandar, antes de eu ir para aí, para recolher essas ofertas, eu vou mandar Tito, mais um irmão idôneo que vocês, que todas as igrejas aqui da região escolheram como homem idôneo, como irmão idôneo, e mais um outro irmão conhecido de vocês. Esses três é que vão recolher essas ofertas. Esses três serão os responsáveis por levar essa oferta para Jerusalém. Paulo estava querendo dizer que ele não queria ter contato com aquela oferta. Ele não queria dar um motivo para que ninguém falasse mal dele, para que ninguém pudesse insinuar sequer que ele estava usando o dinheiro das ofertas em benefício próprio. Então Paulo falou assim: eu não quero nem chegar perto dessa oferta. Eu quero chegar aí para abençoar vocês, abençoar essas ofertas e contribuições, para que elas cheguem ao seu destino e cumpram o propósito para o qual ela foi tirada. Então, deve-se ter nas ofertas transparência e idoneidade. Deve ser recolhida por pessoas idôneas, como está nos versículos 16 até o versículo 24 do capítulo 8, né? Pessoas idôneas que foram escolhidas. Se vocês lerem esses versículos, vocês vão ver que essas pessoas foram escolhidas das próprias igrejas, não só da igreja de Corinto, mas das igrejas da Macedônia, como pessoas idôneas, responsáveis e capazes de exercer esse ministério, de recolher os recursos de ofertas para levar aqueles que estão passando necessidade. E ele, no versículo 20, o próprio apóstolo Paulo, ele fala, né? Evitando assim que alguém me acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. Pois o que me preocupa é proceder honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Então, a questão financeira nas igrejas deve ser clara e transparente, não só diante da igreja, da comunidade dos homens, mas diante de Deus. É algo muito sério. Então,
a gente vê que muitos irmãos hesitam, né? Resistem em ofertar. Ah, eu já estou dando dízimo e fazem conta, sabe? Com Deus a gente não deve fazer conta não, meus irmãos. Porque senão Deus vai fazer conta com a gente também. Ah, eu dou do líquido, eu dou do bruto, é tanto caro, deu 29 centavos. Meus queridos, Deus tem nos abençoado com muito, com muito. Nós devolvemos a Deus somente 10%, que é um valor extremamente justo. Uma vez eu ouvi alguém reclamando, poxa, mas meu dízimo é muito alto. E eu falei para essa pessoa, olha, eu gostaria de dar 15 vezes mais do que eu estou dando, é sinal que eu estou ganhando 15 vezes mais. Gostaríamos de dar muito mais, porque 10% é 10%. 10% de 1.000 é 100, 10% de 10.000 é 1.000. Eu queria dar, era 100 milhões de dízimo, era sinal de que eu estava ganhando muito, mas muito mais. Então, é uma conta justa. Quem ganha pouco, 10% é pouco. Quem ganha muito, 10% é muito, mas estão dando proporcionalmente ao que ganham. Isso é a justiça do dízimo. Nós estamos devolvendo a Deus. Nós não estamos dando a Deus, nós estamos devolvendo a Deus. Aquilo que nós já usamos o mês todo. Nós estamos devolvendo aquilo que o Senhor já nos abençoou durante o mês todo. Nós comemos, nós bebemos, nós chegamos no final do mês e o Senhor nos abençoou. Então, dízimo e oferta deve ter prestação de contas, sim. As igrejas devem ser muito transparentes com os recursos que entram. E essa desculpa esfarrapada de muitos irmãos, eu não dou oferta, eu não entrego dízimo porque isso vai para os pastores, isso vai para ali, isso vai para aquilo. Meus queridos, não importa o que a administração da igreja, ou que os líderes da igreja, ou que os pastores da igreja fazem com o dízimo. O que importa é que nós estamos sendo fiéis. Cada um vai ter que prestar contas a Deus. Se está usando de forma errada, se está, de uma certa forma, tirando do povo de uma forma errada, Deus vai exigir a prestação de contas. Então, não compete a gente julgar, não compete a gente sairmos com desculpas de que não entregamos, nós não damos, nós não ofertamos, porque não é bem usado, porque não é usado nisso, porque os pastores são assim, porque os líderes são assados. E isso, para mim, é uma bela de uma desculpa para não dar. É uma falta de mordomia com aquilo que Deus tem nos dado. Quando nós damos esse tipo de desculpa, nós não estamos sendo bons mordomos daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E se morrermos, meus queridos, vai ficar tudo aí. Então vamos usar os nossos recursos da melhor forma possível, para que o Senhor seja glorificado. Então, quando Paulo mandou Tito e mais 2 irmãos, que a Bíblia não cita o nome, idôneos a Corinto, antes da chegada dele, para recolher essas ofertas, ele disse o seguinte: eu não quero ficar envergonhado, porque eu falei tão bem de vocês, se vocês não tiverem recolhido esses recursos, quando esses irmãos chegarem aí, quando eu chegar aí não tiver esses recursos, e se for alguns irmãos daqui da Macedônia comigo até aí, eu vou ficar como um mentiroso, porque eu falei que vocês são liberais, estavam abertos a abençoar e a ofertar. Isso é o que ele diz aqui, né? Paulo, ele não queria ficar constrangido, ele fala isso aqui no capítulo 9, versículos de 1 a 5. Quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário vos escrever, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia, que é onde ficava a igreja de Corinto, está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos aqui na Macedônia. Contudo, eu enviei esses irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, neste particular,
não se desminta, a fim de que, como veio dizendo, estivessem preparados, para que caso alguns dos macedônios se forem comigo e vos encontrem desapercebidos, eu não fique envergonhado, para não dizer vocês, quanto a essa confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar a esses irmãos que fossem antes de mim entre vocês e preparassem de antemão a vossa oferta já anunciada, para que esteja pronta, como expressão de generosidade e não de avareza. Então, Paulo já estava prevenindo a igreja de Corinto, né, que ele já tinha feito um elogio grande dessa igreja, tinha honrado essa igreja lá na Macedônia com relação a ofertar, e ele não queria ficar com vergonha, né? E se fosse algum dos irmãos de lá e chegasse em Corinto e falasse, não é nada disso que Paulo falou, Paulo falou assim, eu vou ficar com vergonha, porque eu disse de vocês uma coisa que vocês não estão sendo. Bom, a oferta não deve ser dada com tristeza, mas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. É um versículo que as crianças cantam, que tem corinho sobre isso. Deus ama quem dá com alegria. Nós não devemos dar por tristeza, por necessidade, não devemos dar por constrangimento, por motivações erradas, tipo vanglória, para ficar de bem na fita, ou por vergonha. Porque tem gente que oferta, todo mundo lá, o pastor faz um apelo de uma oferta alçada. O que é uma oferta alçada? É uma oferta com um fim específico, para uma finalidade específica. E os irmãos vão lá na frente entregando as ofertas e para você não ficar envergonhado, você vai por constrangimento. Você pode até dar sua oferta, mas ela não vai ser aceita por Deus. Você não foi com alegria dar, você foi porque você ficou constrangido. Você foi para você ficar bem na fita, né, com os outros. Você foi para que as pessoas não pudessem ficar olhando para você e te acusando, né, e te julgando. Então você foi então para não ficar com vergonha. Essa é a motivação errada de ofertar, essa é a motivação errada de dar esmolas. Fazer por constrangimento, fazer para ficar livre de uma acusação, né, na sua cabeça, sei lá por que você está ofertando, mas você precisa entender, se a sua oferta não for consagrada ao Senhor e não for dada com alegria, não tem valor nenhum. Deus não precisa do nosso dinheiro, meus queridos. A nossa oferta é para provar a nossa fidelidade, é para provar que nós temos o amor cristão nas nossas vidas. Ela deve ser dada liberalmente. Se ela for dada de uma forma liberal, espontânea, natural, Deus dará recursos para contribuir cada vez mais. Ele vai aumentar a nossa sementeira. E daqui a pouco você vai ver que você está tendo recursos de uma fonte onde você nem sabia que tinha. Precisamos aprender a investir no reino. O princípio da semeadura é bíblico. Está no livro de Gálatas, no capítulo 6, de 6 a 10. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Gálatas. Mas aquele que, sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Porque o que semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Então, é um princípio bíblico. Princípio é algo imutável, é algo que existe desde a fundação do mundo, é algo que não se muda,
né? Se você semear coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você semear uma boa árvore, você vai ter uma árvore com frutos bons. Se você investir na sua família, semear na sua família, você vai colher uma família abençoada. É o princípio da semeadura. Aquilo que você semear na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, você vai colher. Se você não semeia a amizade, o carinho, né, o estar juntos, abençoando a vida dos irmãos, você vai colher isolamento. O que você semear, você vai colher. E às vezes as pessoas não entendem por que elas são tão isoladas, porque elas não semearam. Tem marido e tem esposa que não semeiam no casamento e não colhem frutos no casamento. Tem pais que não semeiam na vida dos filhos, investindo na vida espiritual deles. Aí depois, quando cresce, vê os filhos fora da igreja, o que foi que eu fiz? Princípio da semeadura. O que você semear, você vai colher. E na obra de Deus, o que semeamos em forma de ofertas, de contribuições, Deus vai nos abençoar de tal forma que nós poderemos ser cada vez mais abundantes. É isso que ele fala aqui, então, nesse versículo, já no final do capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também vai suprir e aumentar a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, ele vai te dar mais para que você possa abençoar mais. Se ele te dá e você não abençoa, ele retira o que te deu, para que outro possa estar abençoando. Presta atenção, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ele vai colher. Quais são os objetivos então das ofertas? Suprir necessidades. Esse é um princípio da palavra de Deus. Na nossa comunidade não pode ter pessoas passando necessidades e nós fecharmos os nossos olhos, podendo ajudar de alguma forma. Segundo, serão motivos para dar glórias a Deus, porque quando a pessoa é abençoada, ela dá um glória a Deus tão gostoso que isso enche o céu. Então, a sua ajuda, a sua contribuição, a sua oferta está abençoando o outro, que vai glorificar o nome de Deus por aquela bênção. E colocando em prática, então, finalizando a mordomia cristã. Nós não temos nada aqui nesse mundo. Tudo que nós temos é emprestado de Deus. Nós tivemos um estudo bíblico essa semana, onde nós falamos sobre mordomia cristã. Nada é absolutamente nosso. Tudo é de Deus. Os nossos cônjuges não são nossos, nossos filhos não nos pertencem, os nossos recursos não são nossos. Deus nos emprestou e quer ver o que é que nós vamos fazer daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Seja recursos financeiros, seja dons e talentos, seja família, seja o que for. Deus quer que nós sejamos mordomos bons e fiéis. Que o Senhor nos abençoe. Encerramos assim, então, nosso estudo sobre a Igreja de Corinto. Espero que tenha abençoado a vida de vocês e que vocês estejam se enchendo da palavra do Senhor e vivendo a vida cristã como ela deve ser vivida. Oremos. Paizinho querido, nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, porque, ó Deus, encerramos mais um estudo. Que o Senhor possa, Deus, produzir nas nossas vidas, ó Pai, o sentimento de mordomia cristã. Que possamos ser bons mordomos, ó Pai, daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Não nos deixe, Senhor amado, sermos avarentos. Não nos deixe sermos, ó Deus, pessoas egoístas, mas que nós possamos dar e dar com alegria. Dar, ó Deus, o máximo que pudermos, aquilo que o Teu Espírito Santo nos tocar, ó Deus, e que possamos nos deixar tocar
pelo Teu Espírito Santo, para que possamos doar aquilo que o Teu Espírito gerar nos nossos corações. Cada um contribua de acordo com aquilo que foi proposto em seu coração. É o que diz a Tua palavra. Que possamos dar com alegria e recebermos do Senhor mais sementes para semear. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado.